origem e os primórdios do cultivo da soja no mundo são desconhecidos. Os registros mais antigos, encontrados na literatura oriental, citam a soja como uma planta de interesse socioeconômico desde 5.000 anos antes de Cristo, quando ela já figurava como leguminosa mais importante da antiga cultura chinesa. Em 2017, o Brasil comemorou 135 anos de introdução da soja em seu território. A soja é considerada um marco no processo de desenvolvimento agroindustrial brasileiro. Tem alto valor proteico e grande facilidade de adaptação climática. Seus derivados servem para o consumo humano e de animais, além de serem base para a elaboração de protetores solares, combustível e uso em estudos médicos. Além de ser uma das culturas mais antigas do mundo, a soja é rica em cálcio, potássio, magnésio, cobre e zinco. Tem ainda as vitaminas a niacina e riboflavina, dos complexos B e vitamina C, extremamente benéficas para a saúde. A soja foi um dos principais produtos incentivados pela Revolução Verde, responsável pela alteração significativa da agricultura de países subdesenvolvidos, como o Brasil, na década de 70. A soja sempre foi vista como fator de desenvolvimento econômico e meio de integração para a região amazônica. Paragominas, Redenção e Santarém, municípios de diferentes regiões do Pará, ligados pelo cultivo da soja. Um trabalho iniciado em 1997, que hoje se mostra forte e em plena expansão. O Brasil deve produzir um recorde de 120 milhões de toneladas de soja em 2019. A projeção foi feita pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. A previsão de faturamento é de 39 bilhões de dólares. Nos últimos anos, a soja tem sido o principal produto de exportação do Brasil. A soja chegou na Amazônia trazendo a perspectiva de um novo ciclo de riqueza para a região. A implementação dessa cultura também recebeu volumes oficiais destinados à implantação de infraestrutura. Em 10 anos, a área de plantio da soja na região norte aumentou 83 vezes, entre 1990 e 2005, período da chegada e ampliação das plantações no Pará. O Pará soltou de 1.353 toneladas produzidas em 1997 para mais de 99 mil toneladas em 2004. Os municípios de Paragominas, Santarém, Santana do Araguaia, Ulianópolis e Dom Eliseu são os principais produtores do Pará. Em 2017, o faturamento em Santarém ficou em torno de 300 milhões de reais. No Pará, o lucro ultrapassou 1 bilhão de reais.
um montante que serve como referência do poder econômico do produto. No cultivo, a soja precisa de calor e frio moderados para ter um desenvolvimento saudável. Em climas secos, tendem a não se desenvolver de forma adequada, causando prejuízos ao produtor. Em áreas de solo seco, a saída é a implantação de sistemas de irrigação artificial. O sucesso da colheita depende de alguns cuidados que vão desde o modo de plantio à manutenção da plantação. Além disso, o plantio de soja é um cultivo relativamente caro, por ser necessário gastar com a preparação do solo, sementes de qualidade, adubação e com o processo de colheita, que deve ser feito de maneira mecânica. Antes de começar o cultivo, fique atento a fatores como o plantio, que é um dos fatores principais para o sucesso na produtividade e rendimentos. A primeira coisa a ser feita é preparar a terra, retirando os requisitos das plantações anteriores. Escolha um lugar espaçoso, rico em nutrientes e não seco. A semeadura é feita entre dezembro e fevereiro. É um dos principais processos para obter uma boa colheita. A plantação deve ser acompanhada todos os dias, para que não haja contaminação de pragas e demais males. O plantio de soja é recomendado para as regiões que possuem períodos de chuvas regulares. Mas o fator natural não é suficiente. O processo de irrigação tem que ser feito de acordo com o tamanho da plantação. O mais indicado é irrigar através de um método mecânico, capaz de atingir todas as plantas e espalhar uma quantia igual de água. A colheita de soja deve ser feita quando os grãos apresentarem teor de 15% a 16% de água, que é o período em que contam com a textura ideal. O processo deve ser feito por meio de colheitadeiras profissionais, para evitar perdas após a colheita. Os grãos de soja precisam ser secados de forma natural. Os números oficiais indicam 733 propriedades produtoras em 29 municípios do Pará. Já são encontradas plantações em municípios como Conceição do Araguaia, São Félix do Xingu, Parauapebas, Marabá, Itaituba e Altamira. Em determinados períodos do ano, o Pará vive o chamado vazio sanitário da soja. Os produtores ficam proibidos de cultivar. Quem desobedece pode pagar multa de até R$10 mil. O objetivo é reduzir a sobrevivência de um fungo que causa a ferrugem asiática, que provoca a queda de folhas, impede a formação de grãos e compromete em até 70% a produção. Uma portaria estadual define em até 3 etapas o vazio da soja, um caso único no país. Paragominas se diferencia entre os demais municípios pelo alto padrão tecnológico aplicado na produção. Contudo, não é difícil encontrar a prática do cultivo tradicional ou convencional.
com o uso intensivo da mecanização e monocultivo. Em Paragominas, tem cerca de 54 produtores de grãos produzindo em uma área de 36 mil hectares. Mais de 11 mil são voltados para a soja. No oeste do Pará, a produção se concentra nos municípios de Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra. Em 2017, a colheita chegou a 200 toneladas, o melhor nível de produtividade que injetou 300 milhões de reais na economia local. Quando a cultura chegou na região, por volta de 2001, eram produzidas 30 sacas por hectare. Hoje são 70. O preço médio foi de R$ 60 cada. As fazendas de soja do oeste do Pará contam com a infraestrutura do Porto da Cageu. O porto na Foz do Tapajós é estratégico para os cerca de 170 produtores cadastrados na empresa. A atuação está na comercialização, processamento e distribuição do produto. As cultivares mais usadas na região norte são a Tracajá, a Sampaíba, a Pioneer C91, Pioneer R81, Candeias, Monçói, Valiosa, Bônus, Desafio e a FT 3190. O cultivo do grão também é estratégico na recuperação das áreas de pastagens, além de integrar o sistema lavoura-pecuária-floresta.